Glória a Deus, aleluia. Estamos alegres, felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos guardado. Amém? Para nós é um motivo de alegria, porque Deus é fiel e Ele vela sobre a sua palavra. Louvado seja Deus, aleluia, né? Estamos aqui reunidos para cultuarmos e bendizermos o santo nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E hoje é mais um culto de doutrina. Logo em seguida estamos também com o culto de Santa Ceia, para a glória do Senhor, hoje que é o último dia do mês, né? E nós esse mês ainda não participamos da Santa Ceia, e optamos por hoje, terça-feira, dia 31, culto de doutrina, e logo em seguida estaremos participando da Santa Ceia para fazermos menção do santo nome do Senhor. Amém? Eu convido a igreja que venha se colocar de pé, para que venhamos fazer uma oração para o trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, é diante da Tua presença nesta noite que se encontramos para louvar, bendizer e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Toma a direção deste trabalho, abençoa cada um que aqui se encontra, Senhor. Fala conosco nesta noite, precisamos ouvir a Tua voz, a Tua vontade, Senhor, para que venhamos praticá-la, Pai. É o que nós te pedimos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. A irmã Garcia, aqui com a oportunidade, né, para estar aqui entoando os hinos da harpa, para a glória do Deus vivo. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Aleluia. Vamos louvar o hino 151. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom,
contigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Oh, maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos também louvar o hino 39, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. E nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve
algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino também. Glória a Deus. O hino 469. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, aleluia. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo meu nome proclamar. Aleluia. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Todos nós esperamos que o Senhor venha nos chamar. Aquele grande dia tão esperado pela igreja do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Gerson cantou ainda a harpa? Amém, glória a Deus. Né? Então nós vamos aqui, né, pedir à igreja que venha se colocar de pé, para nós fazermos a leitura da palavra que se encontra no livro de Oséias, né, capítulo 4. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 12, né? Certo? A palavra que a leitura desta palavra, nós estaremos introduzindo a doutrina desta noite. Né? Já falamos a respeito da Bíblia,
E hoje nós queremos falar a respeito de Deus. Estivemos aqui na terça-feira passada e hoje vamos aprender um pouco de Deus. E a palavra nós vamos fazer a leitura costumeira. Estarei lendo um versículo, o Jefferson outro, a irmã Iraci outro, né? Que nos diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Isso prevalece entre Judé e Judá, dias matar, voltar e adulterar. E há arrombamentos e empecilhos sobre eles. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei o O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E isso que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Arrependam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele que eles sejam ouvidos. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A sensualidade, o rio e o bolso tiram Meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria nos engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Eterno Deus de maravilha e de bondade, é diante de Ti, Senhor, que nós encontramos esta noite para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta palavra poderosa, ensina a Tua igreja. Opera maravilhas em nosso meio, é que nós te pedimos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos assentar, amém? O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Louvado seja Deus! É a respeito do Senhor Deus que nós queremos falar nesta noite. Nós temos aqui um estudo amplo, aonde nós já falamos, como falamos na outra vez, falamos a respeito da Bíblia, agora vamos falar de Deus. Depois queremos falar da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Também queremos falar do homem, também queremos falar a respeito da salvação, a respeito da igreja, a respeito dos anjos, a respeito do inferno, a respeito da escatologia, da morte dentro da escatologia, do arrebatamento ou rapto da igreja, a segunda vinda e o milênio, o julgamento dos perdidos e a eternidade. Louvado seja Deus! Então nós vamos falar aqui a respeito de Deus e eu quero pedir o apoio aqui dos irmãos que se encontram, né, para nos ajudar aqui neste trabalho. Será breve, será rápido, né, para que nós damos aqui início à Santa Ceia. Então vamos falar de Deus, né? Nós ensinamos que há um só Deus, não é verdade? Deus vivo e verdadeiro. Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo neles há. Esse é o Deus, né? O nosso Senhor e Salvador, não é verdade? Então, eu quero pedir logo aqui ajuda aqui para vocês abrirem aqui em Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 4. E outro abra para mim em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, né?
E eu estarei lendo aqui Isaías 45, versículos 5 a 7. Amém? Quem encontrou Deuteronômio capítulo 6, versículo 4? Alguém encontrou? Pode abrir para nós. Estarei lendo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Deixa eu ler então. Deuteronômio, a irmã já se achou? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 nos diz. Amém. Achou então. Glória a Deus. 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Glória a Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. O Senhor estava exortando ao povo de Israel que existe somente um Deus. Um Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou tudo que neles existe. O povo de Israel, ele segue a um Deus. A igreja do Senhor não é diferente. Nós temos um Deus único e exclusivo. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Ele é único em nossas vidas. Louvado seja Deus, né? Está tudo no controle do nosso Deus maravilhoso. Isaías 45, de 5 a 7, ele diz: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, né? Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Louvado seja Deus, aleluia, né? Deus, ele faz todas as coisas. Ele é um Deus exclusivo. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, não é verdade? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Tocante a primeira sacrificada a Deus, sabemos que o livro de si mesmo não é não há senão só Deus. Glória a Deus. Novamente ele diz: o mundo adora ídolos, adora seus deuses, que não vem a nossa questão de dizer. E Deus diz que não importa que o que seja o ídolo do mundo, mas que existe só um Deus, Criador dos céus e da terra, louvado seja Deus. Um ser infinito e conhecedor de todas as coisas, perfeito em todos os seus atributos. Olha só que coisa maravilhosa, né? Deus, ele conhece a todos, ele é dono da verdade, ele cria, ele dá a vida, ele tira a vida, ele é poderoso, Deus único, Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o qual um dia nós iremos encontrar com ele. Louvado seja Deus, aleluia, né? Então, dentro desse contexto, o Senhor quer dizer que ele é um Deus exclusivo. Nos momentos de dificuldade em nossas vidas, de tribulação em nossas vidas, devemos olhar para os céus e adorar o Senhor, pedir graça ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos guarde, não é verdade? Porque Ele é Deus único e a vida do crente, ela tem que ser respaldada dentro deste Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor, como regra de fé. E nós temos um Deus único e exclusivo, né? Um Deus que recebe louvor e adoração, não é verdade? Esse Deus infinito, esse Deus que conhece todas as coisas, não é verdade? Ele é perfeito, como eu disse, em todos os seus atributos, né? Ele é uma essência, mas eternamente existem três pessoas. Veja bem, Deus existe em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é verdade? No começo, né, quando a Bíblia nos ensina que logo no começo, quando o Senhor chamou o povo de Israel, louvado seja Deus, aleluia, ele falava diretamente ao homem, não é verdade? Deus falava ao homem, Deus falou a Moisés, Deus falou a Abraão, a Jacó,
Deus se manifestava ao homem através da sua voz poderosa. Louvado seja Deus, aleluia. Com o decorrer dos tempos, louvado seja Deus, não é verdade? O Senhor Jesus Cristo, em carne e espírito, esteve aqui na terra e falou ao homem, não é verdade? Deus se apresentou na segunda pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus Cristo foi de encontro ao Pai, aos céus, louvado seja Deus. E aí, nos dias de hoje, quem opera em nosso meio é o Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É aquele que fala aos nossos corações quando nós cometemos qualquer erro, qualquer falha. O Senhor está ali nos alimentando, nos orientando no momento de tristeza, de angústia. O Senhor Espírito Santo, ele nos consola, né? É a terceira pessoa da Trindade. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é verdade? Então olha só para confirmar que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, alguém abra para mim aí em Mateus capítulo 28, versículo 19, e o outro abre em 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13. Né? Porque a palavra do Senhor é a base que nós temos, que existe, né? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, e Mateus 28, versículo 19, que existe três pessoas distintas, não é verdade? Pessoas benditas. Quem achou aí? 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja Deus. Três pessoas distintas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Louvado seja Deus. Quem achou? Achou, Jefferson? 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém? Olha bem, confirmando, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Veja bem, três pessoas distintas. Então nós temos um Deus único, nós adoramos um Deus único, que trabalha em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não é difícil de compreender isso, né, irmã Araci? Não é difícil, né? Jefferson, não é difícil. Então nós sabemos que existe um Deus único. Nós adoramos um Deus único e exclusivo. Deus criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, que se divide em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a nossa doutrina hoje, ela é bem rápida, não é verdade? Porque nós vamos falar depois a respeito, né? Na próxima terça-feira, nós estaremos falando a respeito dessas três pessoas distintas, não é verdade? Louvado seja Deus, essas três pessoas existentes. Amém? Existentes, amém? Então nós vamos falar do Pai, Deus Pai. Nós vamos falar do Filho, Deus Filho. E nós vamos falar do Senhor Espírito Santo, Deus Espírito Santo, amém? Deixa para terça-feira. Hoje nós vamos encerrar esse trabalho de doutrina aqui. Tenho a certeza que pegaram muito bem, né? A nossa regra de fé, nós temos a Bíblia, nós temos um Deus único, um Deus exclusivo. Ou seja, a nossa bússola é a palavra, o nosso Deus é o Criador dos céus. Aí na terça-feira nós vamos dar uma desmembrada aí, nós vamos explicar quem é Deus Pai, quem é Deus Filho e quem é Deus Espírito Santo. Como que foi essa operação em nossas vidas, como que eles agem em nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. Amém? Agora nós estaremos aqui dando seguimento ao trabalho, nós queremos participar da Santa Ceia. A Santa Ceia, a qual nos ensina a palavra do Senhor para fazermos menção do santo nome do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus, estaremos aqui participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A leitura se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23, né? Ao versículo 32.
primeiro colocar-nos de pé. Vamos fazer 23 ao 32. Conforme nós vemos aqui, né, a introdução da doutrina, estaremos fazendo da mesma maneira. Estarei lendo um versículo, Jefferson outro e Garcia outro, né? Assim sucessivamente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Dentro da graça, os partirmos, se levantou, olhado depois, fazer isso. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Eterno Deus de maravilha e de bondade, diante da tua presença, assim estamos, Pai, para adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Abençoa este culto, abençoa esta santa ceia, Senhor meu Deus. É o que nós te pedimos em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A irmã Iraci vai cantando aqui o hino, enquanto nós vamos aqui preparando, na verdade, como eu e o Jefferson, como auxiliar aqui nosso, vamos preparando aqui o pão, certo? Vamos lavar as mãos ali, certo? Enquanto a irmã Iraci vai entoando os hinos aqui da harpa. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por minha procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, se alegre atento ao teu mandar. Você quer orar? Consagrando este pão como corpo do Senhor, assim como nos ensina a palavra do Senhor. Eterno Deus de maravilha e de bondade, é diante da tua presença que apresentamos este pão, Senhor, para que venha consagrar o Pai, representando o teu corpo, Senhor meu Deus, para que venha nos fortalecer, Senhor. Abençoa, ó Deus querido, unge, consagra, Pai, em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Está consagrado em nome de Jesus. Aleluia. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus,
Deus se alegra atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando. Glória a Deus, aleluia. Sem ter esperança de beber. Aleluia, Jesus. Vai ter pressa lhes Glória a Deus, aleluia. anunciando que Jesus os leva para o céu. Glória a Deus, aleluia. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus, amém? Vamos participar do corpo, como nos ensina a palavra. E tendo dado graças, compartilho e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos podem participar. Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e glória. Obrigado, Pai, mais essa oportunidade que nos dá, Senhor. Eu vou orar e bendizer com o santo nome, Senhor. Abençoe o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Né? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Oh, aleluia, Santo de Israel. Mas assim continua aqui com os hinos da arca. Louvado seja Deus, nós vamos aqui preparar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos com servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindo, essa glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, se alegra atento ao teu mandar. Glória a Deus, estaremos aqui consagrando o vinho para representar o sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eterno Deus de maravilha e bondade, é diante de ti, Senhor, que apresentamos este suco de uva, Pai, representando, Deus querido, o sangue do Mestre, Pai. Abençoa, consagra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, Pai. Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Consagrado em Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluias, né? Glória a Deus Pai, aleluias, maravilhoso é Deus. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podemos participar.
Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de maravilha, aleluia. Oh Senhor, graças te damos por mais esta oportunidade, Pai, de podermos fazer menção do teu santo nome, Senhor, até que venha, Pai, o teu sacrifício na cruz do Calvário por nossas vidas, Senhor. Graças somos, Senhor. Obrigado por este mês que se passou e por esse que vai se iniciar, meu Pai. Que a tua presença seja constante em nossas vidas, Senhor. Abençoa a tua igreja, dá vitória para nós, Senhor. Perdoa as falhas, Senhor, e nos encaminha mediante a tua santa vontade. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu sou, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glórias. Santo, maravilhoso, santo e poderoso, não é verdade? Então estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos guardado, né? Que uma família é unida na presença de Deus, né? Exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor, fazendo aquilo que é do agrado de Deus, não é verdade? Adorando, participamos aqui da Santa Ceia, né? Glória a Deus. E agora nós vamos dar encerramento a este trabalho. Estaremos aqui, se assim Deus nos permitir, na quinta-feira, próxima quinta-feira, né? Com o culto público. Louvado seja Deus, né? E assim o Senhor vai nos abençoando, assim o Senhor vai nos fortalecendo, assim o Senhor vai nos guardando. Louvado seja Deus, né? Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, te agradecemos por esta grande oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, reunidos diante da tua presença, porque a tua palavra nos diz: onde existem 2 ou 3 reunidos em teu santo nome, o Senhor se faz presente. E assim aqui o é, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor se faz presente. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa os prosseguidos trabalhos. Abençoa a nossa vizinhança, a nossa casa, Pai. Nos encaminha mediante a tua vontade. Abençoa a tua igreja, Senhor. Toma a direção de nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Estendem vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Toda a fúria do inimigo, toda a obra do mal, estão sendo destruídas pelo nosso general. Nenhum mal em sua tenda chegará, e a cabeça da serpente Deus vai esmagar. Toda força do mal Deus vai destruir. Se o inimigo está de pé, hoje ele vai cair. Hoje a porta de bronze Deus vai estourar. Ele vai abrir caminho para você passar. Toda força do mal Deus vai destruir. Se o inimigo está de pé, hoje ele vai cair. Hoje a porta de bronze Deus vai estourar. Ele vai abrir caminho